Qual é a função principal de quem treina crianças? Para muitos, é criar e proporcionar experiências positivas e inspiradoras, que farão as crianças apaixonar-se pelo desporto para a vida toda. No entanto, para muitos outros, treinar é tentar criar o próximo Ronaldo ou Simone Biles, ou tentar avançar pelas fileiras até se tornar um treinador profissional. Nenhum destes objetivos é melhor que os outros. Contudo, para definir a forma como tentamos alcançá-los, é fundamental conhecermos algumas informações importantes. Por exemplo, na Inglaterra, existem 12.500 jogadores no sistema de academias de futebol profissional. Mas apenas 0,5% dos jogadores nesse sistema com mais de 9 anos de idade têm a hipótese de jogar na equipa principal. As probabilidades são muito reduzidas, ainda mais para as crianças fora do sistema de academias. Outro exemplo. Nos Estados Unidos, no basquetebol, apenas cerca de 3% dos jogadores no ensino secundário conseguem uma bolsa para jogarem nas ligas universitárias. E desses, apenas 1% acaba por jogar basquetebol profissionalmente. Uma vez mais, as probabilidades são ínfimas. O que estamos a tentar dizer? Bem, enquanto treinadores que trabalham com crianças dos 5 aos 12 anos, temos de estar cientes que será uma enorme sorte ver um dos nossos atletas participar nas Olimpíadas ou a praticar desporto profissionalmente. Para a vasta maioria das crianças que treinamos, esperamos que o desporto se torne um elemento significativo na sua vida e nos seus tempos livres. A realidade é que, entre os 5 e os 12 anos de idade, independentemente da criança ter o potencial de ser ou não um grande atleta, não devemos mudar a forma como a treinamos. Temos de treinar a criança e não o desportista ou o campeão. Não vale a pena impor programas de treino e expectativas semelhantes aos impostos aos adultos. Lembre-se, as crianças não são mini-adultos. Tratar as crianças, tenham ou não talento, como atletas olímpicos ou aspirantes a profissionais, poderá resultar em experiências negativas e na desistência. E, no entanto, algumas crianças quererão treinar mais e terão muito claro o objetivo de serem atletas de excelência. No entanto, temos de lidar com elas com cautela e ajudá-las a fazer as escolhas acertadas para que não treinem até à exaustão nem ignorem alguns passos de desenvolvimento importantes. Para cada Tiger Woods ou irmãs Williams, existem milhares de crianças prodígio destroçadas e esquecidas que nunca alcançaram os seus objetivos. O mapa de participação no desporto, proposto pelo quadro de referência internacional para a formação de treinadores, ajuda-nos a contextualizar estes aspectos. Enquanto treinadores de jovens, temos a responsabilidade de proporcionar uma introdução ao desporto fantástica para todas as crianças. Algumas delas poderão avançar para a via do alto rendimento, enquanto atletas emergentes, mas a grande maioria deverá progredir no sentido de se tornarem adolescentes praticantes de desporto, que gostam de fazer desporto com os amigos e que se tornam adultos ativos e saudáveis. Se trabalhar com atletas emergentes, os seus objetivos finais poderão ser um pouco diferentes. No entanto, não deverá esquecer que continuam a ser crianças e não mini-adultos. Muito poucas serão atletas de alto rendimento. Outro modelo que nos ajuda a perceber as implicações do trabalho com crianças é o modelo de tomada de decisão para treinadores proposto por Andy Abraham e pelos seus colegas da Leeds Beckett University. Iremos regressar a este modelo regularmente nos 3 MOOC. Este modelo salienta que a primeira coisa que os treinadores devem conhecer são as características fundamentais do contexto em que trabalham, já que estas irão afetar o seu trabalho. Estas podem incluir a visão, a missão e a filosofia do clube, os recursos do clube, as expectativas dos pais e das crianças e quaisquer políticas ou diretivas do organismo regulador do desporto. Todas estas características irão afetar o treino,
porque estes são os parâmetros do nosso trabalho enquanto treinadores. Por exemplo, se o clube tiver uma filosofia inclusiva, enquanto treinador, tenho de respeitá-la e ser inclusivo, não seletivo. Outro exemplo. Se o organismo regulador proibir determinados tipos de defesa até certa idade, tenho de respeitar estas regras. Não treinamos no vácuo ou num casulo, mas num determinado contexto social. E temos de familiarizar-nos com as suas características. Em seguida, o modelo de tomada de decisão para treinadores propõe que os treinadores têm de estar cientes dos seus valores, convicções e comportamentos. Não podemos subestimar este aspecto. Iremos dedicar um capítulo neste MOOC a este domínio tão importante. Por agora, é importante saber que os estudos demonstram cada vez mais que os treinadores conscientes desfrutam mais do seu trabalho, têm melhores relações com as pessoas que treinam, aprendem mais depressa e tendem a ter melhores resultados a longo prazo. Ser autoconsciente compensa. Um dos principais benefícios desta autoconsciencialização é garantir um alinhamento positivo entre a filosofia e os valores do clube, com todas as pessoas que fazem parte dele e com as nossas próprias convicções e valores. Se estes aspectos não estiverem alinhados, a probabilidade de insucesso é muito maior. A autoconsciencialização também ajuda os treinadores a não perderem de vista a sua prática e comportamento, para perceberem se estes correspondem aos seus valores e convicções e aos do clube, e para implementarem medidas corretivas, se necessário. O modelo de Abraham coloca 3 questões a que todos os treinadores devem responder, para facilitar a tomada de decisões e o planeamento, bem como para garantir que o treino é eficaz. Quem treinamos? E para responderem a isto, os treinadores têm de considerar teorias e conhecimentos relacionados com a biologia, a psicologia e a sociologia do ser humano enquanto ferramentas de reflexão no sentido de compreender as necessidades e desejos dos participantes. Por outras palavras, a biologia, psicologia e sociologia das crianças são totalmente distintas das dos adultos. Lembre-se, as crianças não são mini-adultos. E por isso, aquilo que querem do desporto e que dele necessitam é totalmente diferente para nós. Por favor, tirem os óculos de adulto e vejam o mundo da perspectiva das crianças. O MOOC 2 vai abordar a questão quem em grande detalhe. Agora, avancemos para o quê. O que treinamos? Para responder a esta pergunta, os treinadores têm de considerar teorias e conhecimentos técnicos, táticos e de desenvolvimento motor e utilizá-los como ferramentas de reflexão para desenvolver um modelo de desempenho geral ou específico para o desporto. Em termos simples, responder à pergunta "quê" passa por decidir que currículo ou programa queremos que as crianças aprendam durante os nossos treinos e temporadas. E isto é muito importante. Indica o objetivo final e deve ajudar os treinadores a manterem-se focados e no caminho certo e a não se deixarem distrair por coisas como ganhar numa idade precoce à custa do desenvolvimento a longo prazo. O MOOC 2 também irá responder à questão o quê em detalhe. Avancemos para o como. Como é que treinam? Para encontrarem a resposta para o como, os treinadores têm de pensar em conceitos e conhecimentos relacionados com a forma como as crianças aprendem. Isto também é conhecido como aquisição de competências. São teorias que nos permitem maximizar a aprendizagem e o desenvolvimento. Em síntese, trata-se de perceber que existem técnicas de treino, métodos ou pedagogias diferentes com efeitos diferentes nas crianças e que podem ser mais ou menos úteis dependendo do tipo de competência que está a ser aprendido e do estágio de desenvolvimento da criança. O MOOC 3 irá abordar estas teorias e estratégias e oferecer-lhe orientações claras sobre quando utilizar os diferentes métodos disponíveis.
O último elemento do modelo de tomada de decisão para treinadores refere-se à ideia de que, após compreendermos o nosso contexto de treino, as nossas convicções pessoais e sabermos as respostas para quem, o quê e como, dispomos de todas as informações de que necessitamos para nos sentarmos e planearmos o nosso programa de treino. A partir daí, o ciclo contínuo de planeamento, execução e revisão tornar-se-á uma parte do nosso trabalho diário. O MOOC 3 também irá ajudá-lo a sentir-se mais à vontade com este domínio muito importante do treino. Com todas estas ideias frescas na sua cabeça, por favor, avance para a próxima atividade, onde lhe será pedido para elaborar um estudo de caso sobre o seu próprio contexto de treino. Divirta-se!